Bem-vindos a mais um Café Noreg. No dia de hoje, recebemos aqui a professora Rosângela Gomes para falar a respeito de um tema que a todos interessam, o tema da nova lei do distrato e a lei da multipropriedade. Lembro que esses temas, lei do distrato e multipropriedade, eles voltarão num curso que iremos fazer com a professora Rosângela no dia 18 de outubro, na Anoreg. Faremos um curso um dia inteiro, estaremos mandando para a lista da Anoreg, lista de e-mails da Anoreg, exatamente o convite do curso e, enfim, ainda essa semana, e vocês já poderão se inscrever nesse curso completo a respeito da nova lei de distrato e a lei da multipropriedade. E hoje, sem mais delongas, recebemos aqui a professora Rosângela Gomes. Professora, antes de mais nada, lhe agradeço por comparecer aqui hoje. E, enfim, e já começando assim, de sola no tema da nova lei do distrato, me diga, professora, em linhas gerais, quais são as modificações que trouxe a nova lei do distrato? A nova lei do distrato, ela trouxe algumas modificações significativas, né? A primeira modificação que a gente pode sinalizar é a questão da multa rescisória, né? Essa multa rescisória e a retratabilidade que era vedada, né, por uma medida provisória, essa multa rescisória e a retratabilidade, ela agora é permitida. Outra questão também, e aí vem somando com essa possibilidade da retratabilidade, são os prazos de devolução, né, de valores. Então, esses prazos também, e o percentual também é um ganho que essa lei trouxe. A obrigatoriedade do quadro resumo. Essa lei é interessante, doutor Alex, porque essa lei ela foi construída para beneficiar o incorporador imobiliário. Isso é fato. A doutrina, nós já estamos analisando isso sobre esse lume. Entretanto, o quadro resumo, ele vem atender a uma demanda do consumidor, para uma garantia maior para esse adquirente do bem imóvel, né? Junto com essa possibilidade da retratabilidade das incorporações imobiliárias, né, nos imóveis provenientes de incorporação imobiliária e loteamentos e parcelamentos do solo, essa questão da retratabilidade, somando com o quadro resumo, é algo muito favorável, muito positivo para o consumidor. Eu sinalizo esses pontos assim de uma maneira geral como os principais. Doutora Rosângela, com relação à nova lei do distrato, existe uma dúvida muito comum, uma dúvida que se diz se a nova lei do distrato ela se aplicaria apenas no caso de incorporações imobiliárias ou também no caso de loteamentos. Ou seja, essa nova lei de distrato, ela também se aplica para loteamentos? Sim, sem dúvida. A própria lei do distrato menciona a lei de incorporações imobiliárias e a lei do parcelamento do solo, 6766. Então, inclusive, com loteamentos, com patrimônio de afetação. Ela traz uma regra especial, mas ela alcança também essa forma de parcelamento do solo urbano. Então, é uma lei, como eu disse, ela veio através de uma demanda do loteador, do incorporador, mas ela também está atendendo, sem sombra de dúvida, o adquirente do bem imóvel. Com certeza, doutora. Com relação ao quadro resumo, interessante esse ponto que a senhora colocou a respeito do quadro resumo. O quadro resumo, então, ele era um costume em incorporações imobiliárias, em loteamentos não, porém incorporações imobiliárias já eram um costume, porém, então, podemos dizer que o quadro resumo passa a ser obrigatório tanto no caso de incorporações imobiliárias como no caso de loteamento, correto? Sim. Corretíssimo. Inclusive, a lei coloca pontos, que eu não vou me ater aqui para não me alongar muito, porque na própria lei isso está muito claro, mas ela coloca pontos que não são facultativos, são obrigatórios.
sob pena do contrato se tornar inválido. Então, o contrato ele tem que pontuar as questões do quadro-resumo. Agora, evidentemente que as partes também têm liberdade de acrescentar aquilo no quadro-resumo, aquilo que para elas é importante, de acordo com cada modalidade de aquisição. Sem dúvida, quer dizer, o quadro-resumo ele apresenta itens que são obrigatórios ao quadro-resumo. No entanto, ele não necessariamente terá que se esgotar no quadro-resumo, até porque as partes podem também, afora do quadro-resumo, colocar outras cláusulas. Quer dizer, existem cláusulas mínimas, que são aquelas do quadro-resumo, porém, outras cláusulas, por conta da própria liberdade negocial, elas podem ser acrescidas. Então, o que a gente pode dizer é que a liberdade negocial ela foi mitigada muitas vezes no ponto de vista da apresentação e também em parte do conteúdo. Porém, podem ser acrescidos outros itens nesse quadro-resumo. Agora, tem um ponto aqui do quadro-resumo que eu acho essencial. Ele vale tanto para a incorporação imobiliária quanto para o loteamento ou parcelamento do solo, né? O desmembramento, que são duas formas de parcelamento do solo, que são as consequências do desfazimento. Então, tem que constar do quadro-resumo, como diz no caso da incorporação, o artigo 35A, inciso 6º, as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, seja por meio da resolução contratual. Então, tem que constar desse quadro-resumo quais as regras que serão aplicadas. Isso é muito bom. Sim, sim. Porque dá uma transparência. Então, como o doutor Alex estava mencionando, a autonomia da vontade fica mitigada, porque em resumo era isso que estava sendo dito. A autonomia da vontade fica mitigada? Não fica mitigada. Por que ela não fica mitigada? Porque as partes vão celebrar o contrato já dizendo de antemão, é a transparência. E se vem por um instrumento que é de ser registrado no registro público, a publicidade além da que é dada. Isso, sem dúvida. Isso é que é fundamental. Sem dúvida. Quer dizer, na verdade, é uma lei que foi feita pelos loteadores, com, obviamente, o lobby dos loteadores, porém, ela também traz vantagens ao próprio consumidor, porque deixa tudo mais às claras, coisa que muitas vezes o mercado... claro que tinha empresas que deixavam as coisas claras, mas também a gente via empresas que meio que se perdia no meio do contrato cláusulas de importância muito grande para o contrato. E veja bem, na prática, como é que a coisa pode funcionar? Como é que hoje o mercado imobiliário caminha? Uma pessoa adquire um imóvel na planta, ou um lote na planta. Ela não consegue honrar com aquele compromisso. Vai haver o distrato. O distrato, ele acaba com aquela relação jurídica e aquele bem estará novamente no mercado, aberto a uma aquisição futura. Normalmente, o novo adquirente, ele desconhece as regras do contrato anterior. Agora não mais. Agora ele saberá. Uma vez que isso estará disponível para que, se houver até a possibilidade da venda antes do distrato, ou seja, fazer uma venda casada, né? Você já trazer o inadimplemento é uma situação que já está sendo vista pelas partes. Então, no distrato, você já tem, inclusive a lei prevê, a possibilidade de uma venda do imóvel e consequente distrato, ou seja, já vem o novo adquirente já para adquirir aquele bem e ele saberá as regras que já existiam e essas regras não poderão ser oneradas. Isso é que é o importante. É importante pontuar que essa parte da maior publicidade e da transparência dos contratos, eu acredito que seja importantíssimo, porque o adquirente, na maioria das vezes, não é um operador de direito, quer dizer, uma pessoa leiga que, sabendo, tendo uma maior transparência, poderá tomar uma decisão com maior segurança. Sim, inclusive a questão do promitente comprador que registra o contrato de compra e venda, ou a promessa de compra e venda no registro de imóveis, a promessa de compra e venda registrada no registro de imóveis gera um direito real. Sim. Então, esse casamento com uma regra do Código Civil
que é anterior a essa lei, é um casamento muito bem-vindo, né? Eu não acredito que esse olhar tenha sido tão amplo, mas acabou sendo produtivo. Sem dúvida, a lei de extrato, claro, ela tem que ser vista também conforme os princípios do direito e o sistema todo que rege o direito privado. E outra pergunta que se fala, inclusive é a polêmica que está na hora do dia com relação à lei do extrato, é a devolução dos valores, o desconto nos valores na hora de devolução para aquele adquirente. Como é que ficou a parte do desconto dos valores com a nova lei? Olha, a lei ela traz, inclusive, esse desconto de valores bem preciso, né? Mas o que ocorre? Isso tem sido uma crítica que a gente tem feito porque a jurisprudência ela estava muito à frente, ela estava muito mais benéfica ao adquirente do que propriamente ao incorporador. Então, essa lei veio colocar os dois num pé de igualdade, que é um pé de igualdade que não existe, na verdade, né? Eu acho que a questão fundamental é para alienação fiduciária. Porque na alienação fiduciária era uma regra de perda desses valores praticamente, porque você acabava tendo uma questão quase que de um anatocismo, eu vou colocar aí esse anatocismo entre aspas, porque o tribunal não reconhecia o anatocismo, né, na alienação fiduciária, mas existia juros sobre juros, juros compostos, e acabava que quando esse bem era vendido, não restava nada ao adquirente. Então, só na penhora que ele ia reaver alguma coisa e esse valor era quase que irrisório. Agora não mais. Agora com a lei do distrato, aquele que queira desfazer o contrato, ele terá um percentual mínimo. Esse percentual mínimo, como eu disse, estará regido no quadro resumo, ele constará do quadro resumo e, evidentemente, eu acredito que existindo a incidência do CODECON, do Código de Defesa do Consumidor, em existindo a necessidade de se proteger um desequilíbrio contratual à luz de valores e princípios maiores, o Poder Judiciário não vai se refutar a prestigiar o adquirente. Sim, sim. E ainda com relação à rescisão, existe a ideia do prazo de devolução. A lei ela possui prazos de devolução dos valores. Como é que fica esse prazo de devolução dos valores? Olha, esse prazo de devolução dos valores ele tem prazos diferenciados. Prazos diferenciados para o adquirente de uma incorporação imobiliária normal, por alienação fiduciária, prazos diferenciados para o adquirente no caso da incorporação imobiliária com patrimônio de afetação, prazos, inclusive com percentual no patrimônio de afetação de 50% na devolução, complementando aquilo que nós havíamos falado anteriormente, e prazos diferenciados também na questão do loteamento. Agora, o que a lei trouxe de bom? A lei trouxe de bom nesse aspecto do prazo de devolução é que ele agora faz parte desse quadro resumo. Coisa que antes era uma cláusula quase que permissiva, que se tornou perdida, como uma regra geral, porque o incorporador sempre lançava a mão daquilo. E ela ficava meio perdida no contrato, agora não mais, né? A cláusula de tolerância, e ela é cláusula de tolerância. Não é um tempo que se pode contar como tempo limite de entrega do contrato. Ela ultrapassa esse tempo. Então, por ser de tolerância, tem que ter todas aquelas situações que a própria lei de incorporação já prevê. Ou seja, ocorreu um fato inesperado, ocorreu uma situação limite, que o incorporador, por conta de uma mudança econômica do país, não pôde honrar com aquele compromisso. Então, esse prazo diferenciado, ou seja, a cláusula de tolerância com o limite de prazo
que o empreendimento requer, já previamente fixado, dentro do quadro resumo, isso é fundamental para essa transparência da relação. Sem dúvida. E, finalmente, dentro de todo esse esquema a respeito da lei do distrato, uma dúvida que se põe é sobre o fato se existe ou não retroatividade na lei do distrato. Ou seja, se a lei do distrato ela poderia ser aplicada a contratos anteriores à própria lei. Qual a opinião da senhora? Essa lei pode ser aplicada ou não a contratos anteriores? O STJ já sacramentou isso, dizendo que a lei é daqui para frente, né? Inclusive, quebrando um pouco a ideia de que uma lei nova poderia alcançar contratos de trato sucessivo, que é o caso, né? Aqueles contratos que se prolongam no tempo. Mas a gente até entende a situação, uma vez que existe um acordo de vontades previamente estabelecido e existe a segurança jurídica para esse acordo. Então, se essa nova lei, que é tão benéfica sobre determinados aspectos para o incorporador, né, ela viria alterar aquela regra do jogo, digamos assim, né, unilateralmente até, isso daí poderia prejudicar as partes. Agora, sinceramente, eu acho que, é a minha visão, eu acho que se as partes desejarem fazer uma novação, ou seja, um novo contrato com base nessa lei, eu não vejo nenhum empecilho, mas seria um novo contrato. Sem dúvida, mas eu acho que seria meio difícil, de repente, também acho. do adquirente ele querer se colocar numa situação pior do que a situação atual dele. Agora, nós temos que ter um cuidado. E isso o STJ não mencionou, né, na decisão do Luiz Felipe Salomão. Ele simplesmente disse que a lei é daqui para frente, que a lei não retroage nos contratos que estão em curso. Mas vamos imaginar, Alex, uma pessoa compra um imóvel por alienação fiduciária, ela não consegue honrar com 3 prestações sucessivas, vai na instituição financeira e quer renegociar, a instituição financeira oferece um contrato novo. Sim. É uma situação que... Tudo bem que é instituição financeira, mas nós temos que pensar que esse mercado imobiliário, muitas vezes a instituição financeira, ela financiou a incorporação. E agora o adquirente está aderindo àquele contrato. Claro. Entendeu? Sim. E aí eu antevejo que não pode mudar. Uma vez que já veio do incorporador. Isso não pode ser alterado. Claro. É a minha opinião, mas eu acho que isso vai acabar no Poder Judiciário. Com certeza. Sem dúvida. Certeza. Sempre que se trata de lei no tempo, sempre existem situações que não são previstas no momento da promulgação da lei pelo legislador. E, sem dúvida, a lei de distrato é uma lei relevantíssima no mercado imobiliário brasileiro. Ela vai ter, até isso estar inteiramente pacificado, as situações todas, sem dúvida, vamos ter ainda uma jurisprudência e discussões para vários e vários anos dentro da doutrina. E sabemos que essa lei atinge o registro público, tanto na parte de notas, quanto, como eu disse, do promitente comprador no registro imóvel. Sem dúvida. E, enfim, agora vamos passar para a segunda parte aqui do nosso Café Noreg e vamos para a lei de multipropriedade. A lei de multipropriedade também alterou a dinâmica do direito civil, ela trouxe o direito, exatamente o direito de multipropriedade. Muita gente tem dúvidas a respeito da multipropriedade. Por muito tempo se discutiu a possibilidade ou não da multipropriedade, mesmo sem ter uma lei que regulamentasse isso como direito real, seria só uma regulamentação do direito obrigacional, mas deixando um pouco de lado toda a situação passada, vamos ver o que tem daqui para frente com essa lei que vai fazer agora já 6 meses. Né? O que seria, em linhas gerais, a multipropriedade? A multipropriedade, na verdade, é a propriedade do tempo. Né? Porque um indivíduo ele vai adquirir um imóvel e ele pode ter
um condomínio sobre o tempo de uso desse imóvel. Então, na verdade, o que nós estamos falando é de você estar se apropriando do uso do tempo. Sim, sem dúvida. E esse, quer dizer, seria uma coisa diferenciada em relação à dinâmica geral do direito brasileiro, porque, na verdade, o que você está lidando é exatamente com o tempo e não com o direito real que vai ser, seja uma passagem sobre coisa determinada, um direito sobre coisa além. Isso. E só... É o tempo, é uma coisa sui generis, né? Sim. Seria o time sharing americano ou o direito, essa multipropriedade já francesa, né, que foi a origem. Mas o interessante, doutor Alex, é que para efeitos de registro, essa multipropriedade, ou seja, essa propriedade sobre um lapso temporal, ela ganha uma matrícula autônoma. Então, na verdade, olhando para o registro de imóveis, nós vamos ter uma unidade autônoma, que pode ser até uma unidade edilícia, né, ou não. Sim. Ok? Pode ser um loteamento também, pode ser um lote, tá? Nós vamos ter essa unidade que já tem uma matrícula própria, e sobre essa matrícula própria nós teremos outras matrículas autônomas que virão se somar a esta, que serão direitos de propriedade autônomos, podendo ser, inclusive, sujeitos de outros direitos reais a essa matrícula averbados, sujeitos de garantia real, sujeito de uso capião. Sim. Existe toda uma míriade de direitos que podem ser constituídos sobre essas matrículas autônomas. E eu acho que aí o registro de imóveis vai ter um grande desafio de se organizar administrativamente para considerar todos esses registros que virão, sem dúvida. Exatamente. E já que a gente está falando do tempo, né, quer dizer, o objeto é exatamente o tempo, qual que é o período mínimo de tempo que a lei diz? 7 dias. Mas não tem tempo máximo. A questão é que a lei coloca muito clara que esse tempo, ele não deveria ser um tempo contínuo. Né? Ele pode ser sucessivo com intervalos, mas ele não pode ser um tempo contínuo. Uma vez, para descaracterizar a locação, para descaracterizar outros tipos de instrumentos jurídicos que nós temos. Porque poderia ser utilizado como uma forma quase de burla a outras leis, como a própria lei de locação. Exatamente. Enfim, poderia ser utilizado comodato, poderia ser uma burla a uma lei. Isso. Quer dizer, então até porque quando você adquire esse tempo, você adquire ele por um valor cheio. Ainda que parcelado, mas é um valor cheio que você adquiriu. E você fica, evidentemente, no lapso de tempo que usa aquela propriedade, o proprietário, o multiproprietário, ele tem todos os encargos sobre aquele imóvel. Inclusive, poderá haver tributação autônoma, uma vez que nós temos um direito de propriedade autônomo sobre esse tempo. Sem dúvida, a partir do momento que os próprios municípios começarem a descobrir o direito de propriedade, nós temos sim certeza que a tributação seguirá quase que automaticamente, porque na crise atual realmente os municípios, todos, não só o município aqui do Rio de Janeiro, mas municípios de forma geral, tem uma necessidade de caixa muito grande e sem dúvida vamos ter uma tributação sobre essas frações de tempo. Com relação aos períodos fixo, flutuante, misto, o que seriam essas frações de tempo? O que seria essa diferença desse tipo de período? Flutuante são acordos de vontade, todos eles são acordos de vontade, são formas como esses multiproprietários eles se organizam para utilizar aquele único bem, né? Uma vez que esse bem ele já está montado, ou seja, toda a estrutura
interna desse bem pertence a todos e há de ser administrado por um administrador que não é síndico, veja bem, o nome é administrador, né? Então é uma pessoa que vai entrar no imóvel e que vai cuidar desse imóvel. Então, para isso, as partes têm a possibilidade, uma vez que não pode ser contínuo, ele pode ser flutuante, ou seja, pode alterar conforme a necessidade. Ele pode ter uma periodicidade diferenciada. Por exemplo, Réveillon dos anos pares fica com um, Réveillon dos anos ímpares com o outro. Né? Sim. Ok? Tem gente que acha uma determinação lógica, né? Uma forma de determinar. Exato, um equilíbrio. Porque às vezes esse instrumento das partes também, elas têm que ter muito cuidado, porque às vezes pode ficar uma coisa confusa, né? Sim. De ter uma determinação certa, às vezes é complicado. Agora veja bem, não necessariamente todos os multiproprietários têm que ter a mesma cota ou a mesma fração de tempo. Claro que no silêncio do acordo essa será a regra, como é para qualquer situação de comunhão no direito. Mas pode haver um multiproprietário que tem uma fração de tempo maior e que essa fração de tempo seja alternada, que essa fração de tempo não seja contínua, que essa fração de tempo, por exemplo, possa ser fixa todo mês de janeiro, por exemplo, né? Todo mês de julho. E aí aqueles 30 dias estariam já comprometidos com aquele multiproprietário. Claro, com certeza. E a multipropriedade, grande dúvida também que surge muitas pessoas estão interessadas em construir uma multipropriedade, já começam a procurar os cartórios para saber como construir uma multipropriedade, e então surge exatamente a pergunta: como constituir a multipropriedade? A multipropriedade ela pode vir do acordo de vontades, de um contrato, ela sempre vai gerar uma convenção. Então, se é uma unidade edilícia, a convenção do condomínio edilício, ela poderá ser alterada desde que respeitadas as regras, né, do Código Civil e da Lei de Condomínios. Ela vai ter que ser alterada para prever a multipropriedade. E, nesse caso, é a convenção que está constituindo, é o acordo de vontade. Mas pode vir também por testamento, por um termo de doação. Sim. Então, o que é relevante a gente entender? Que o movimento de constituir a multipropriedade parte do proprietário. É ele que, ou no termo de disposição, ou em comunhão por acordo, ele está constituindo essa multipropriedade. Sim. E no caso do direito brasileiro, normalmente nós sempre tivemos quase que um dogma de que as unidades autônomas, obviamente respeitando direito de vizinhança, esse tipo de direito, elas são de utilização exclusiva daquele que é proprietário da unidade autônoma. A Convenção de Economia, ela tinha um condão, sempre foi falado, repetido pela doutrina, por inúmeras vezes, ela tem o condão exatamente de reger a vida em comum daqueles condôminos. Por exemplo, imagine-se um condomínio edilício com vários apartamentos, ou seja, aqueles corredores, às vezes a piscina, a churrasqueira, seriam regidos pela Convenção de Condomínio. Porém, na unidade autônoma, desde respeitado os direitos de vizinhança, aquele proprietário ele poderia fazer basicamente o que ele quisesse ali dentro. No entanto, a Convenção de Condomínio do direito de multipropriedade, ela é diversa, ela é diferente, e ela altera esse dogma bastante enraizado no direito brasileiro a respeito do condomínio edilício. Como é que ficou, como foi essa relativização do condomínio, da Convenção de Condomínio dentro da multipropriedade? Veja bem, doutor Alex, nós teremos a convenção do condomínio edilício e teremos a convenção da multipropriedade, que é daquela unidade autônoma sobre a qual recai a multipropriedade. Então, o que é relevante entender? Que esta convenção de cada multipropriedade será uma regra exclusiva
para aqueles multiproprietários, não alcançando os outros condôminos de partes comuns, entendeu? Sem dúvida. De qualquer forma, a gente vai ter uma convenção de condomínio que vai reger a vida de uma propriedade, de uma unidade autônoma em particular. Você pode ter uma convenção edilícia do condomínio edilício e uma convenção da multipropriedade. Não necessariamente, ou seja, o que eu quero dizer? Que a convenção do condomínio edilício pode autorizar a existência de uma multipropriedade. E cada unidade sobre a qual recai uma multipropriedade vai estabelecer as normas do uso daquele tempo pelos multiproprietários daquela unidade. E isso não descaracteriza a regra geral da unidade autônoma. Sem dúvida. E quais são os direitos, quais são as obrigações daquele que é multiproprietário, ou seja, aquele que é proprietário de uma fração de tempo em uma unidade autônoma? Bom, o que diferencia ele do condômino de uma maneira geral, né? Porque as regras são as mesmas. Incide, inclusive, a regra do condomínio edilício. A própria lei fala que no silêncio é a regra do condomínio edilício. Então, eu vou pontuar apenas aquilo que excepciona. Ou seja, esse multiproprietário, ele terá que deixar o imóvel em condições de habitabilidade do proprietário, do condômino, do multiproprietário que vai sucedê-lo. Então, você aí vai ter uma regra de urbanidade, né, muito importante. Outra coisa, nada impede que cada um leve o que é seu, pessoal, mas, em regra, tudo é de todos. Então, a conservação, esse multiproprietário terá que informar ao administrador qualquer dano, qualquer situação de impossibilidade de uso do imóvel. Por exemplo, um cano entupido, por exemplo, a água não está correndo, ou a luz não está funcionando, a lâmpada queimou. As coisas do dia a dia que, em regra, nós agenciamos em casa, esse multiproprietário ele até pode reparar esse dano ou para o seu uso, mas ele tem que informar ao administrador. O multiproprietário que aliena a sua cota, ele não precisa dar preferência aos demais, mas pode ser que no contrato isso fique estabelecido, nada demais. Agora, o que ocorre? Ele tem que informar quem é o adquirente para o administrador. Ou seja, esse administrador ele vai saber, passo a passo, o que ocorre com aquele bem imóvel, e ele que tem que gerenciar e tem que fazer um mapa do uso dessa administração do tempo, né? E algo assim muito importante que a lei prevê é que nessa convenção da multipropriedade é saudável ter um lapso de tempo que seria um tempo que seria utilizado para reparos urgentes, para reparos necessários. Então, seria o momento em que aquele imóvel estaria vazio para poder ser utilizado de forma mais adequada. Mas se vier uma situação limite, um vazamento, por exemplo, que impediu que o multiproprietário utilizasse aquele tempo, esse tempo de reserva também serviria para utilização, para reposição do tempo em que o imóvel estaria ocupado, mas por necessidade de reparos não pôde estar ocupado. Então, toda essa regra, e o multiproprietário ele tem o dever de arcar com todo o custo, né, durante seu lapso de tempo, todo o custo referente àquela multipropriedade, aquele bem em si. Taxa condominial proporcional, pagamento das taxas municipais e até impostos, se ele não tiver esse imposto de per si. Claro. Inclusive, isso traz a uma próxima questão, que é exatamente como que a multipropriedade ela é administrada. Quem que faz esse papel de administração da multipropriedade? É uma pessoa estranha
ao condomínio. É um profissional. É uma pessoa que é contratada para esse fim. Ou seja, é diferente daquela dinâmica usual da dinâmica que a gente tem do síndico. Sim, totalmente diferente. Que no condomínio, assim, claro que pode ter uma administradora, mas por tradição nós percebemos no Brasil que o síndico, em geral, é um morador do próprio condomínio. Eu acredito que esse multiproprietário, esse grupo de multiproprietários que contratarão uma pessoa para gerenciar, dependendo do grau de demanda que seja exigido dele, ele até, esse administrador, poderá morar no condomínio, tá? Mas também acredito que é uma nova frente de trabalho que está se abrindo aí, inclusive para áreas de lazer, né? Onde você terá uma época, claro, onde haverá uma demanda, um fluxo alto, em época de férias, festas, feriados, mas na maior parte do ano aquele imóvel não estará sendo totalmente ocupado. Claro. Então poderá haver um administrador para mais de um imóvel. Mas, de qualquer maneira, esse administrador é um profissional contratado, ele não é parte do condomínio, ele não é um dos proprietários. Sim, sim. E com relação à instituição ainda na multipropriedade, também uma dúvida muito frequente é se num condomínio que já tenha convenção de condomínio, inclusive muitas vezes já está até mesmo registrada essa convenção de condomínio no cartório de registro de imóveis competente, ou seja, o síndico ele foi diligente, já registrou a convenção de condomínio, já está tudo certinho. Pode ser adotada a multipropriedade? Pode, desde que haja alteração dessa convenção, prevendo a multipropriedade e, é claro, a alteração demanda o quórum, né, o respeito à lei. Inclusive, doutor Alex, para os contratos de uso de hotéis, por exemplo, onde as pessoas adquirem um lapso temporal de uso desse hotel, a própria lei prevê que isso já é multipropriedade. Então, indo além da sua pergunta, a lei já anteviu a possibilidade da multipropriedade já estar sendo aplicada. Já está sendo aplicada, apesar de não ter regulamentação. Exatamente. Quer dizer, pelo menos dessa vez o legislador ele foi diligente exatamente. Em já ver as situações de fato que se constituíram anteriormente, inclusive, à vigência da própria lei. Porque essa lei nasceu para atender uma realidade que carecia de normas. De regulamentação, sem dúvida. E especificamente com respeito aos cartórios de registro de imóveis, quais impactos que a multipropriedade vai ter relativamente aos cartórios de registro de imóveis? Bom, eu já até mencionei, né, que o registrador de imóveis ele vai ter que se organizar para poder gerenciar esse número imenso de matrículas que poderá surgir. Imaginem, o prazo mínimo é de 7 dias, 365 dias, olha quantas matrículas nós vamos ter no único apartamentinho. Sem dúvida. Então, a gente pode, um apartamento ele pode gerar 52 matrículas. Olha só. Que é o número de semanas no ano, né? Então, quer dizer, se a gente tiver um apartamento, um condomínio com 100 imóveis, 52 vezes 100, quer dizer, já dá 5.200 matrículas. E aí vamos pensar que nós vamos ter alienação, nós vamos ter doação, nós vamos ter sucessão hereditária, né? Tudo dentro nós vamos ter renúncia. Sim. Né? Não quero mais. Construção de hipotecas, tudo isso. E sendo propriedade, você tem todas as regras que regem a propriedade, né? Inclusive direito de superfície, se essa unidade está no último pavimento, né? Direito de laje, né? Enfim, eu acho que o universo o universo jurídico é pouco para as possibilidades que podem surgir. E todas essas possibilidades, elas passam pelo registro de imóveis. Sem dúvida, quer dizer, na verdade, na prática, vai ter todo um desafio, não só jurídico, mas organizacional, do próprio oficial de registro de imóveis, que ele vai ter que lidar com essa nova realidade de matrículas que ele vai ter e, de repente, todo esse feixe
de contratos. Veja bem, nós temos a usucapião extrajudicial. Como é que nós vamos fazer uma usucapião do tempo? Sem dúvida, porque o usucapião... Prova do tempo. Sim, que a pessoa, ela teve lá... Porque ela está provando o tempo de posse. É uma coisa. Mas o que ela está ali provando é aquele tempo mínimo de 7 dias, continuamente por 15 anos. Olha só. É verdade. A usucapião diz que é posse mansa contínua. É contínuo, sim. Uma vez por ano, 7 dias. Sim, podemos imaginar que uma pessoa ela tenha comprado um imóvel, na verdade, uma fração de tempo de multipropriedade, uma venda a non domino, né, da fração de tempo de multipropriedade, ela já está lá há 15 anos. De repente, ela, inclusive, por pagou 7 dias, uma vez por ano. 7 dias, todos os anos. Durante 15 anos ela vai lá passar suas férias com a família. Enfim, e realmente ela refoge um pouco da teoria tradicional da usucapião, que ela estaria naquele mesmo imóvel, mas essa continuidade de posse teria que ser vista como o fato dela retornar e exercer posse sobre aquele bem. Sem dúvida, para a própria doutrina tradicional da usucapião dá o que se pensar, né? Então, o que eu acho bonito nesses novos instrumentos que nós falamos hoje aqui é que, na verdade, você tem não só uma possibilidade de resolver questões que estavam carecendo de soluções jurídicas, mas principalmente abrindo frente para refazer um novo cenário jurídico, adaptando a uma realidade de mercado. Sem dúvida. Porque a multipropriedade ela é muito mais barata, claro, e atende os anseios de realização de sonhos. Claro, que uma pessoa que muitas vezes ele compra um apartamento na praia ou na montanha só para passar um mês, de repente algumas semanas com a família, e na verdade na multipropriedade você dá um acesso a esse lazer a um número muito maior de pessoas que ela poderia adquirir. Exatamente. Esse bem é um valor muito menor do que se ela tivesse que adquirir. Não, e até o proprietário, ele pode criar multipropriedade por frações de tempo e ele usar nas outras frações de tempo. Sim. Quer dizer, na verdade ele vende... Ele não perde o imóvel, ele vende o tempo de uso por determinadas épocas do ano, e ele continua tendo. Também é interessante, o acesso. Quer dizer, na verdade, para você, o problema sempre do imóvel com investimento, a crítica sempre foi que é um capital imobilizado, né? Exatamente. Um capital muito grande imobilizado, já saindo um pouco do direito mais para análise financeira. Se a gente pega a multipropriedade, na verdade, todo esse capital que está imobilizado, pelo menos ele teria uma possibilidade de repente, ele desimobilizar, gerar um pouco esse capital que está imobilizado e muitas vezes não tem essa liquidez, né? E com isso também ele conseguiria dividir um pouco os custos desse E veja bem, imóvel. Essa aquisição do tempo, o tempo como bem imóvel. O tempo como bem imóvel. E em breve nós teremos a lei do distrato afetando a multipropriedade. Vamos juntar tudo. Sem dúvida, a lei do distrato, porque a pessoa já vai vender na corporação imobiliária prevendo a multipropriedade. E a lei do distrato, ela com certeza vai ter que afetar. Então, e as duas leis elas vieram juntas. Não foi à toa. Mais ou menos, inclusive com alguns dias de diferença só. Então, na verdade, a gente já pode pensar que essas multipropriedades que estão sendo já instauradas já estão sendo afetadas pela própria lei do distrato, né? As novas, né? Não aquelas que a própria lei já transmutou em multipropriedade. Sem dúvida. Então, realmente, já podem ser afetadas. Enfim, eu acredito que foi bastante proveitoso aqui o papo com a doutora Rosângela Gomes, a quem, mais uma vez, eu agradeço demais a presença aqui no nosso Café Noreg. E repito, mais uma vez, fica aqui o convite para o dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro teremos o curso de multipropriedade e lei do distrato na Anoreg. E esse curso ele vai ter algumas horas de duração, contando com a presença da própria doutora Rosângela Gomes. Nós já vamos estar mandando aí o convite para esse curso para a lista de e-mails da Anoreg, da Enoreg.
Enfim, então brevemente vocês estão recebendo esse convite. Espero que se inscrevam no curso, com certeza vai ser bastante proveitoso. Então, espero vocês lá, hein? Esperamos vocês lá. E, mais uma vez, agradeço por todos, a professora Rosângela, claro, a própria Anoreg, e agradeço também a atenção de todos que estão assistindo. Desejo a todos uma ótima tarde. Muito obrigado e até o próximo Café Anoreg. Até.